Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, aqui no nosso curso de Departamento Fiscal. E nesse vídeo eu vou falar sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício 2025, ano calendário 2024, ok? Então, finalmente chegou o momento da gente fazer a nossa declaração. Antes de mais nada, né, eu gostaria de pedir desculpas aí pela duração do vídeo, que realmente fica bem longa, porque não dá para mostrar todas as fichas da declaração em um vídeo de 30 minutos, ok? E qual é a minha dica para você que está assistindo? Se você tem alguma dúvida específica, eu vou deixar aí um índice na descrição do vídeo, e você pode, então, navegar por esse índice e ir diretamente naquele assunto que você tem dúvida, ou aquele assunto que você quer saber um pouco mais, ok? Aí você pode navegar pelo vídeo e ir diretamente no assunto que você precisa. Se você não tem conhecimento, né, da declaração em si, vai aprender a fazer pela primeira vez, então você vai ter que assistir o vídeo completo, ok? Antes de mais nada, eu gostaria também aqui de mostrar o meu livro, né? Se você não conhece o meu trabalho, o meu livro, eu vou deixar aqui para você ver, né? Esse livro é o livro da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, onde eu falo sobre todos os campos da declaração, né? Ele é bem mais completo, ele tem os dispositivos legais. Então, se você quiser se aprofundar mais no assunto, aprender mais coisas sobre declaração do imposto de renda, né? Aprender até para poder trabalhar com isso, fazer declarações para outras pessoas, se você tiver interesse, você pode adquirir o meu livro aí. Ele está disponível já com a atualização de 2025, ok? E ele está disponível em formato digital ou impresso. Você pode encontrar esse livro na Amazon, Clube de Autores, Mercado Livre, Estante Virtual, etc. Né? O formato digital, que é o formato Kindle, você pode ler em qualquer dispositivo, ok? Você pode ler em qualquer dispositivo. E o formato impresso, para quem gosta aí, né, do livro impresso, também está disponível aí, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar sequência aqui. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre a declaração do imposto de renda é as regras, né, que colocam o contribuinte na obrigatoriedade de fazer a declaração ou não, né? Essas regras desse ano estão lá na Instrução Normativa 2255, né? Essa instrução normativa que estabelece as normas para a declaração desse ano. E eu coloquei aqui as hipóteses mais comuns, né? Quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Quem teve rendimentos tributáveis, né, acima de R$ 33.888. O que são rendimentos tributáveis? Os salários, né? Pensões, aposentadorias, recebimento de aluguel, tudo isso é rendimento tributável, ok? Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Quem teve rendimentos isentos aí, acima de R$ 200 mil no ano, então, rendimentos isentos nós podemos citar aqui, por exemplo, temos o seguro-desemprego, temos o FGTS, temos rescisão de contrato de trabalho, rendimento de caderneta de poupança, parcela isenta de aposentadoria, entre vários outros que também eu vou falar aqui, ok? Então, quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil também fica obrigado. Quem tem, né, bens e direitos acima de R$ 800 mil também fica obrigado a fazer a declaração. E aqui não é um bem, né, acima de 800 mil, mas sim a soma de todos os bens e direitos que você tem no seu nome. Se tudo ali, se a soma ultrapassar R$ 800 mil, você também fica obrigado a fazer a declaração, ok? Em relação à atividade rural, quem teve rendimentos tributáveis ali acima de R$ 169.440 também fica obrigado a declarar, ok? Quem teve, né, obteve ali ganho de capital na alienação de bens. Então, suponhamos, você tinha um imóvel, vendeu esse imóvel e teve um ganho ali de capital, você também fica obrigado a fazer a declaração, ok? E também quem realizou operações de alienação na Bolsa de Valores superiores a R$ 40 mil, também uma das hipóteses interessantes que nós temos aqui, você também fica obrigado a declarar, né? Assim como também se você tiver tido operação na Bolsa
com apuração de ganhos sujeito à incidência do imposto de renda, né, que eu não coloquei aqui, que são, por exemplo, as operações de day trade. Se você fez essas operações, independentemente do valor, você fica obrigado a declarar. Eu não coloquei todas as hipóteses de obrigatoriedade aqui na tela, para não ficar muito cansativo. Eu coloquei apenas as hipóteses mais relevantes, né? Tem outras hipóteses também. Você encontra no livro, você encontra na instrução normativa 2255. Eu vou falar brevemente sobre as outras hipóteses aqui, só para não estender demais o vídeo, ok? Então, outras hipóteses. Quem pretenda compensar no ano calendário de 2024 prejuízos de anos calendários anteriores. Quem passou a condição de residente no Brasil no ano de 2024. Né? Quem optou pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais. Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada direta ou indireta. Quem teve em 31 de dezembro titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira. Né? Quem optou pela atualização a valor de mercado de bens imóveis. Quem auferiu rendimentos do capital aplicado no exterior. Então, são outras hipóteses aqui que não são muito relevantes, ok? Se você tiver dúvidas, claro, você pode deixar a sua dúvida aí, você pode enviar e-mail para mim também. Já vou deixando aqui, se você tiver dúvidas, você pode deixar o seu comentário aí, né, no vídeo. E se você não quiser expor a sua dúvida, a sua pergunta aqui no canal, você pode enviar para mim no e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com, ok? cursodepartamentofiscal@gmail.com. Porque muitas vezes as pessoas têm algumas dúvidas bem específicas, né, de casos bem específicos, e às vezes não querem expor ali, né, aqui no YouTube os dados, né, a situação que ela tem ali. Então, se for o seu caso, se você não quiser expor a sua pergunta aqui no YouTube, você pode enviar por e-mail, ok? Eu só vou pedir para que você tenha um pouco de paciência, porque na época de imposto de renda eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails mesmo, e às vezes eu posso demorar muito para responder, dependendo da situação, mas eu vou fazer todo o possível aí para te responder, ok? Então, continuando aqui, deixa eu passar aqui para frente. Aqui já é o roteiro para declarações, então eu vou voltar aqui para a declaração, ok? Para o programa, eu vou falar de ações mais no final e também vou falar sobre a declaração do MEI mais no final do vídeo, ok? Então, esse aqui é o programa do imposto de renda de 2025, ok? O imposto de renda da pessoa física. Muito cuidado quando você for baixar o programa, porque às vezes as pessoas baixam um programa errado, baixam um programa da DIRF, ok? Porque o nome é muito parecido. Então, muito cuidado para você não baixar o programa da DIRF. Você tem que colocar IRPF Download lá no Google, que você vai cair na página certinha, ok? No programa, no site da Receita Federal, a tela que tem que abrir para você é essa tela que você está vendo aqui, ok? Então, se não abrir essa tela aqui é porque você está no programa errado. Então, muito cuidado para não baixar o programa incorreto. E lembrando, você vai baixar o IRPF 2025, ok? Porque nós vamos fazer a declaração referente ao ano de 2024. E qual é o prazo, né, para a gente fazer essa declaração? Vai de 17 de março a 30 de maio, como o próprio programa está falando aqui, ok? Então, esse é o prazo que nós temos para transmitir a declaração. E a Receita Federal também avisou que a declaração pré-preenchida ela vai estar disponível a partir de 1º de abril, ok? Então, ela ainda não está disponível na data que eu gravei esse vídeo, mas ela vai ficar disponível a partir de 1º de abril. E eu recomendo a você que está assistindo a importar a declaração pré-preenchida, porque aí você evita muitos erros, você apenas complementa alguns dados ali que podem faltar, né? Ou verifica se não vai vir algum valor, né? Algum dado, alguma informação incorreta ali, né? Que você precisa corrigir, ok? E como você faz isso, né? Primeiro, nós vemos aqui na opção nova, ok? E nós temos a opção iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, onde você vai precisar logar com a sua senha do Gov, ok? Lembrando que a sua conta do Gov precisa ser de nível ouro ou prata, ok? Se a sua conta do Gov não é nível ouro ou prata, você precisa acessar o aplicativo do Gov no seu celular.
fazer o login e fazer a validação facial lá dentro do aplicativo, que a sua conta vai se tornar nível ouro ou prata, ok? Você também tem a opção de iniciar importando declaração de 2024. Então, se você tem a sua declaração anterior no seu dispositivo, você pode clicar aqui e ele vai importar os dados da declaração anterior, né? E você vai simplesmente colocar apenas os valores referentes ao ano de 2024, né? Os valores dos rendimentos. E você pode também iniciar uma declaração em branco, né? Se você, por exemplo, vai fazer pela primeira vez, ou você não quer importar a pré-preenchida, você pode iniciar uma declaração em branco e digitar tudo manualmente, ok? Aqui eu já tenho uma declaração preenchida só para demonstração, né, como eu sempre faço todo ano. Eu vou abrir ela aqui e veja, nós vamos cair nessa tela aqui, onde nós temos no menu à esquerda várias fichas, ok? De preenchimento, e nós vamos passar por essas fichas aqui. Então, a primeira ficha que nós temos é a identificação do contribuinte, ok? E a primeira coisa que aparece é essa pergunta: que tipo de declaração você deseja fazer? Então, eu vou marcar aqui a opção Declaração de Ajuste Anual Original. Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa declaração. Se porventura eu transmitir a declaração com erros e depois eu quiser retificar a declaração, aí eu marco essa opção aqui, ó, declaração retificadora, e coloco aqui o número do recibo da declaração original, ok? Mas quando você for fazer pela primeira vez, você marca essa opção aqui, declaração de ajuste anual original. Depois, embaixo, veja, nós temos os dados do contribuinte. Você vai preencher o seu nome, data de nascimento. Se você é um declarante com doença grave ou deficiência física ou mental, você vai marcar essa opção aqui, né? Inclusive, se você tem algum dependente que está nessa condição, você também marca aqui esse quadradinho, ok? Caso contrário, não. Depois, nós temos aqui, houve alteração de dados cadastrais? Você assinala sim ou não. Importante sobre esse campo aqui é o seguinte: quando você marca aqui se houve alteração de dados cadastrais, você está basicamente informando para a Receita Federal que o seu endereço continua o mesmo, ok? Só que, o que acontece? Quando você for transmitir a sua declaração, se o programa disparar uma mensagem falando que a sua declaração não pode ser transmitida porque os seus dados cadastrais não estão de acordo com a Receita Federal, você vai ter que voltar aqui na ficha Identificação do Contribuinte e marcar a opção Sim, ok? E por que que isso acontece? Porque, às vezes, os seus dados lá na Receita Federal estão desatualizados, né? E, às vezes, nem mesmo você está sabendo. Então, se os seus dados estiverem desatualizados lá, você tem que marcar a opção Sim. Aí você fala, mas eu não sei se meus dados estão atualizados na Receita Federal. Então, você deixa aqui na opção Não. Se você conseguir transmitir a sua declaração, beleza, é porque os dados estão batendo. Se der um aviso falando que seus dados não estão batendo, você volta aqui e marca Sim, que você vai conseguir transmitir a sua declaração, ok? Depois, mais embaixo, nós temos a pergunta possui cônjuge ou companheiro. Você assinala sim ou não. Se você assinalar sim, você coloca aqui o CPF do cônjuge ou companheiro. Companheiro ou companheira aqui no imposto de renda, né, para todos os efeitos, é aquela pessoa com a qual o declarante viva há mais de 5 anos ou tenha filho. Ok? Então, se o seu companheiro ou companheira, se você vive com ele, com ela, há mais de 5 anos e ou você tem filho com essa pessoa, então você pode considerá-lo ou considerá-la como companheiro ou companheira, ok? Então, você coloca o CPF aqui. Depois temos aqui a pergunta: era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Então, você coloca sim ou não, ok? Depois, mais embaixo, você informa o seu endereço completo, informa o seu celular e o seu e-mail, ok? Mais embaixo, nós temos aqui o campo Ocupação Principal. Então, você vem aqui, Natureza da Ocupação.
nós temos aqui empregado de empresa do setor privado, né, que é a maioria dos casos que a gente tem, empregado de instituição financeira, empregado ou contratado de organismo internacional, profissional liberal ou autônomo. Então, se você não tem um trabalho fixo, você é autônomo, né, trabalha por conta própria, você marca aqui essa opção 11. Opção 12, proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador titular. Então, se você for empresário, você marca aqui essa opção. E veja, nós temos várias opções, inclusive o microempreendedor individual, aqui na opção 14, né? Então, se você é MEI, você marca a opção 14. E temos aqui também outras opções, né? Servidor público, empregado de empresa pública, militar, aposentado, bolsista. Se você não tem ou não tinha uma ocupação lá em 2024, por exemplo, se você estava desempregado, desempregada, você marca a opção 91, ok? Então, você vai navegar aqui pelas opções, marcar aquela na qual você se encaixa, ok? Aqui eu vou deixar a empresa do setor privado. E depois aqui em ocupação principal, você coloca, né, a ocupação que mais se encaixa nas suas atribuições, ok? E não precisa se preocupar tanto assim com esse campo. A Receita Federal ela não está tão preocupada com esse campo aqui. Você simplesmente vai abrir aqui, vai navegar aqui pelas diversas opções, ok? Então, você vai navegar aqui. Veja que tem muitas opções aqui. Então, você vai entrar aqui e vai procurar, né, aquela ocupação que mais se encaixa nas suas atribuições. Quando você puxar a declaração pré-preenchida, provavelmente esse campo vai vir preenchido. Ou se você puxar a declaração do ano anterior, também vai vir preenchido, ok? Se você for fazer pela primeira vez, você vai ter que navegar aqui com muita calma e encontrar aquela ocupação que mais, né, se encaixa nas suas atribuições. Se você, por exemplo, está desempregado, né, ou nada disso aqui encaixa nas suas atribuições, você pode colocar a ocupação 000, veja, outras ocupações não especificadas anteriormente também, né, não tem problema nenhum. Não precisa se preocupar tanto com esse campo aqui, ok? Você marca aquele que se encaixa mais nas suas atribuições. É provável que você não encontre uma descrição perfeita, né, da sua profissão aqui. Então, você vai colocar aquela que você acha que se encaixa melhor. E se você tiver mais de uma ocupação, né, mais de uma profissão, você coloca aquela que você considera como preponderante, ok? Às vezes a pessoa tem um emprego fixo, mas tem um MEI, às vezes trabalha também como autônomo. Então, você coloca aquela ocupação que você considera como preponderante, ok? Essa aqui você simplesmente vai contar para a Receita Federal qual é a sua profissão. Depois aqui nós temos a ficha dependentes, onde nós vamos declarar, né, os dependentes, né, que nós temos aqui, se for o caso e se você quiser. Uma coisa importante é que você não é obrigado a colocar ninguém como seu dependente na declaração, ok? Você coloca se você quiser, ok? É importante saber isso, porque às vezes a pessoa tem um filho e acha que ele é obrigado a colocar o filho como dependente. E não é, ok? Coloca se você quiser. E importante também é o seguinte, você não pode ter uma pessoa na sua declaração que seja seu dependente e seu alimentando ao mesmo tempo, ok? O dependente é aquela pessoa que depende de você e geralmente essa pessoa mora com você. O alimentando é aquela pessoa para a qual você paga pensão alimentícia e geralmente essa pessoa não mora com você, ok? Então, a pessoa que você vai cadastrar aqui não pode ser o seu dependente e seu alimentando ao mesmo tempo, assim como também o dependente não pode ser cadastrado em duas declarações ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, você tem lá, você, a sua esposa e você tem um filho. Só um de vocês dois pode cadastrar o filho como dependente. Ou, nesse caso aqui, como eu estou mostrando, né, é como se fosse aqui esse Jorge, né, esse contribuinte hipotético que eu criei aqui. Então, o Jorge ele é casado com essa Cláudia, ok? E ele tem um filho chamado Pedro. Então, ele cadastrou os dois como dependentes, ok? Então, aqui, ó, tipo de dependente,
eu vou colocar aqui filho ou enteado até 21 anos. Então, veja, aqui, quando você for cadastrar o dependente, é muito importante que o dependente se encaixe em uma dessas hipóteses que você está vendo aqui no programa, certo? Porque se ele não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses, significa que você não pode colocá-lo como seu dependente, ok? Então, veja, filho até 21 anos. Você pode colocar também filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos. E aqui a gente conta a idade, né, que ele tinha até o ano da declaração, ok? Que no caso é 2024. Então, veja, nós podemos colocar irmão, pais, menor pobre, pessoa absolutamente incapaz. Então, você vai ler isso aqui e vai ver se essa pessoa se encaixa como dependente. Se ela não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses aqui, você não pode colocar como dependente, ok? E aí você coloca o CPF, data de nascimento, o nome, né? Se você quiser colocar aqui e-mail, né? E celular também. Veja, e aqui você tem essa opção, ó, dependente mora com o titular da declaração. Você vai marcar aqui se esse dependente mora com você ou não, ok? Depois aqui nós temos outro dependente, que é a Cláudia, que é a esposa dele, né? Então, aqui eu vou colocar nessa opção, companheiro ou companheira com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge, ok? Então, companheiro ou companheira, aquela pessoa que vive com você há mais de 5 anos ou que você tem filho com ela ou com ele, ok? Então, isso é companheiro ou companheira. Ou cônjuge. Então, você marca aqui, né? Eu vou marcar aqui essa opção e também vou marcar aqui que essa pessoa mora com o titular da declaração, ok? E muita gente também pergunta o seguinte, compensa mais fazer a declaração em conjunto ou separado? Isso depende muito, ok? Quando os dois ali têm rendimentos, né? Os dois trabalham, os dois têm rendimentos, geralmente, né, na maioria dos casos, compensa mais fazer separadamente, ok? Isso aqui é só por altos que eu estou falando. É claro que você tem que simular aí no programa. Geralmente, quando os dois têm renda, compensa mais fazer de forma separada. Mas você precisa simular aqui no programa para ter certeza, ok? Geralmente. Você pode fazer em conjunto, você pode fazer separado, você pode colocar dependente ou não, se quiser. Agora, suponhamos que essa Cláudia aqui decida fazer a declaração de forma separada. Se essa Cláudia for fazer a declaração de forma separada, né, do Jorge, só um dos dois vai poder colocar o Pedro como dependente, ok? Só um dos dois. O Pedro não pode aparecer como dependente em mais de uma declaração, porque se isso acontecer, né, quem colocar o Pedro, quem for a segunda declaração a transmitir o Pedro como dependente, vai cair na malha, ok? Então, não pode. O Pedro, que no caso aqui é o filho dos dois, só pode constar como dependente de um deles na declaração. Se a declaração é em conjunto, então ok. Tanto a Cláudia quanto o Pedro é dependente do Jorge. Se a Cláudia for fazer a declaração de forma separada, ou ela ou o Jorge vão poder colocar o Pedro como dependente, ok? E lembrando, dependente e alimentando não podem constar na mesma declaração ao mesmo tempo, exceto, né, se a decisão ali da pensão alimentícia tiver saído no ano da declaração. Então, suponhamos que a decisão da pensão saiu lá em julho de 2024. Aí, nesse sentido, o Pedro pode ser dependente e alimentando do Jorge ao mesmo tempo, porque ele é dependente de janeiro a junho e ele é alimentando de julho a dezembro. Mas somente nessa hipótese, ok? Somente nessa hipótese. Se não for o caso, né, o Pedro só pode ser dependente ou alimentando. Os dois não pode, ok? Então, aqui na próxima ficha já é a ficha de alimentandos. Eu cadastrei aqui um alimentando, né, hipotético, a Larissa. Então, suponhamos que o Jorge tem uma outra filha, essa Larissa, né, com outra pessoa, suponhamos. Então, ele paga a pensão alimentícia para ela. Ok? Então, você coloca aqui os dados, né? O CPF, data de nascimento, o nome, né? Coloca aqui se essa pessoa é alimentando do titular ou do dependente.
E aqui mais embaixo você tem que falar o tipo de processo, né, que deu origem à pensão alimentícia. Se foi escritura pública, foi decisão judicial, foi escritura pública e decisão judicial, então você vai marcar aqui qual dessas opções, né, deu origem à pensão alimentícia. E muita gente também tem dúvidas no seguinte: eu pago pensão alimentícia, mas é só acordo verbal, acordo pessoal ali com a mãe, né? Só que esse tipo de pensão alimentícia você não pode declarar aqui no imposto de renda, ok? Então, você não pode cadastrar um alimentando com uma pensão alimentícia por contrato verbal, ok? Só se for escritura pública ou decisão judicial. Se não tiver escritura pública ou decisão judicial, você não pode cadastrar aquela pessoa como seu alimentando aqui na declaração do imposto de renda, porque se você fizer isso, você vai cair na malha. E aí, você pode até recorrer nas vias judiciais, né, contratar um advogado para olhar isso para você. Pode ser que você consiga, né, na justiça, fazer essa dedução, mas, né, de forma geral, na regra geral, não dá para fazer isso, ok? Então, se a pensão alimentícia que você paga é acordo verbal, você não vai lançar alimentando aqui na declaração do imposto de renda, ok? Então, você marca aqui se é escritura pública ou decisão judicial e informa que o número do processo judicial, vara civil, comarca, a UF, né, e a data da decisão judicial. Assim, e o mesmo também vale para a escritura pública. Se for escritura pública, você coloca o CNPJ do cartório, o nome do cartório, livro, folhas, né, UF, município e data, ok? Então, é muito importante você preencher esses campos aqui para não cair na malha, ok? Então, muito cuidado com dependente e alimentando. Lembrando que dependente não pode ser alimentando e vice-versa. Bom, então aqui nós cadastramos os dependentes e os alimentantes. Nós vamos finalmente então para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, onde você vai colocar então os seus rendimentos tributáveis, né, os seus salários, aluguéis, né, proventos, pensões, aposentadorias, etc. Então veja, eu cadastrei aqui rendimentos tributáveis, então você coloca aqui o CNPJ da empresa, o nome, os rendimentos totais tributáveis, o valor da contribuição previdenciária oficial, o imposto de renda retido na fonte, o 13º salário e o imposto de renda sobre o 13º salário. E onde que você vai conseguir essas informações? No informe de rendimentos. E quem vai te fornecer esse informe de rendimento é a fonte pagadora, ou seja, a empresa onde você trabalhou, a empresa para a qual você prestou serviço, ou a pessoa para a qual você prestou serviço ou algum trabalho. Então, a fonte pagadora vai te fornecer o informe de rendimento, ok? Isso aqui também vai vir diretamente na declaração pré-preenchida. Se você importar a pré-preenchida lá da Receita Federal, muito provavelmente já vai vir aqui os dados para você. Muito cuidado, você não pode pegar suas folhas de pagamento, somar ali e informar aqui, ok? Porque vai dar tudo errado. Você precisa de um documento chamado Informe de Rendimentos. Se a empresa não te forneceu, vá até a empresa onde você trabalha ou trabalhou e peça o seu informe de rendimento, ok? Ela é obrigada a te fornecer esse documento. Ok? Então, você precisa desse documento para fazer o preenchimento da declaração. Então, aqui você preenche, né, os dados, igualzinho vai aparecer lá no seu informe de rendimento. E também, né, você informa aqui, ó, na aba Dependentes, os rendimentos dos seus dependentes, ok? Então, se você tem dependentes, você é obrigado a informar os rendimentos dos seus dependentes, se houver, ok? Então, aqui eu informei aqui uns rendimentos para a Cláudia. Então, suponhamos que a Cláudia é esposa do Jorge, então ela também trabalha, né? Ela também tem o salário dela, né? Então, ela também vai informar aqui os rendimentos dela. Então, eu faço a mesma coisa, CNPJ, nome, né? O total dos rendimentos tributáveis. E aqui, independentemente do valor, ok? O meu cônjuge teve o rendimento abaixo do limite lá da declaração.
Não importa, você tem que informar aqui. Se ela teve R$ 1 de rendimento, você tem que informar aqui, ok? Porque tem gente que acha, eu estou obrigado a declarar. A minha esposa não está obrigada porque os rendimentos dela não atingiram lá o limite. Ela vai ser minha dependente, então você tem que informar os rendimentos dela, ok? Mesmo que o valor que ela recebeu lá de rendimentos tributáveis esteja abaixo ali do limite, né, de isenção do imposto de renda. Por isso que eu falo que às vezes compensa mais declarar de forma separada. Então, nesse exemplo hipotético aqui, a Cláudia, ela não está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Veja, o rendimento dela é abaixo lá, né, dos 33 mil. Então, ela não está obrigada. Então, o que compensa mais para o Jorge aqui? É não colocar a Cláudia como dependente, porque se ele colocar, ele é obrigado, né, a informar os rendimentos dela também, e obviamente isso vai aumentar o imposto a pagar, ok? Então, é isso que você tem que fazer na hora, né, de fazer a simulação aí. Você coloca a pessoa como seu dependente, coloca os rendimentos dela, vê quanto que vai dar de imposto a pagar. Depois você tira, né, faz a declaração separada, sem essa pessoa como dependente, para ver quanto que vai dar. Geralmente, separado é mais vantajoso, tá? Mas você precisa simular aqui no programa. Então, nesse caso aqui, mesmo que a Cláudia tenha recebido apenas 23 mil de rendimentos tributáveis, ela tem que informar aqui os rendimentos dela na declaração, porque ela é dependente do Jorge. E o Jorge pode colocar ela como dependente ou não, ele que decide, ok? Então, aí fica a seu critério. E se o filho também tivesse tido rendimento, você informaria aqui também, ok? Porque o filho também é dependente. Então, lembrando, né, os rendimentos tributáveis são, né, salários, proventos, recebimento de aluguel, nós temos também aí aposentadorias, né, pensões, então tudo isso aí é rendimento tributável. E no livro, né, se você tiver interesse, você encontra lá a lista de todos os rendimentos tributáveis que existem, todos os rendimentos isentos que existem, enfim, lá você tem todo o conteúdo completo. Eu não vou falar sobre todos aqui, porque senão o vídeo ia ter mais de 10 horas de duração. Ok. Continuando aqui, a próxima ficha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física / exterior, você vai informar todos os rendimentos que você teve de trabalho assalariado e não assalariado, né, que você recebeu de outras pessoas físicas ou do exterior. Então, veja, nós temos aqui as abas com todos os meses do ano. Você vai clicar em cada mês e vai informar o valor do rendimento. Então, suponhamos, aqui no mês de janeiro, eu coloquei aqui que eu tive um rendimento de R$ 1.500, né? E eu recebi dessa pessoa aqui, com esse CPF. Então, você coloca o CPF do titular do pagamento, ou seja, quem pagou para você esse rendimento. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, vou abrir o mês de fevereiro, colocar em novo. Então, eu coloco aqui o CPF da pessoa, ok? Que fez o pagamento para mim, o CPF do beneficiário do serviço, e veja, o beneficiário do serviço pode ser a pessoa que te pagou ou não. Então, suponhamos que você é um cuidador de idoso, né? Só um exemplo. Você foi na casa de uma pessoa para cuidar do pai daquela pessoa, que é um idoso. E você prestou esse serviço e o filho daquela pessoa que você cuidou te pagou, né, para cuidar do pai dele. Beleza? Então, quem te pagou? O filho. Você vai colocar aqui o CPF do filho. E quem foi o beneficiário do serviço? Foi o pai, né? Foi aquela pessoa que você cuidou. Então, ele que se beneficiou com o seu serviço. Então, você coloca o CPF dele aqui. E aqui o valor total, né, que você recebeu. Se o próprio titular do pagamento for o beneficiário do serviço, você simplesmente coloca aqui, né, repete o mesmo CPF, ok? E às vezes muita gente fala assim para mim, eu prestei um serviço para pessoa física, mas eu não tenho CPF da pessoa, eu não tenho dado nenhum da pessoa. Como que eu faço? É muito simples. Se você não tem CPF, não tem nada, né, mas teve rendimento ali de pessoas físicas, você vem aqui na aba Outras Informações, ok? E aí, você tem aqui a coluna Outros. Então, você vai informar aqui. Então, suponhamos, você recebeu lá em fevereiro de pessoa física um rendimento lá de R$ 500. Então, você coloca aqui o valor, né, diretamente e pronto, né? Não tem que fazer mais nada.
Então, isso aqui é quando você não tem CPF da pessoa, não tem controle, né? Você só sabe o valor, então você coloca aqui nessa coluna outros, ok? E você faz isso mês a mês. E veja, nós temos também a coluna trabalho não assalariado, que vai vir daqui, né? Do preenchimento que você fizer aqui, ele já vai trazer automático. Você não consegue editar aqui, ó, essa coluna, não consegue digitar nada nela, porque já vem automático daqui, ok? Você tem a coluna aluguéis, então aqui você informa o que você recebeu de aluguel ao longo do ano, mês a mês. Isso, né, e aluguel, suponhamos que você tem um imóvel ali e alugou para alguém e você recebe todo mês. Então, você coloca aqui o valor. E aqui na coluna outros, aquela hipótese que eu te falei, né? Quando você recebe rendimentos de outras pessoas físicas, mas você não tem CPF, não tem controle, você só sabe o valor, você coloca aqui. E rendimentos do exterior, você lança aqui também. Nessa coluna, por exemplo, você recebe royalties do YouTube, né? Por exemplo, como eu mesmo aqui, né? Recebo royalties do YouTube pelo canal que eu tenho aqui no YouTube. Então, o YouTube me paga um valor, né? Às vezes, ele me paga um valor ali e eu, né, tenho que lançar aqui, então, na coluna exterior, ok? E importante, né, a gente falar o seguinte, que dependendo do valor que você recebe de pessoa física ou do exterior, você precisa preencher o carnê-leão, ok? Quando os rendimentos que você recebeu de pessoa física ou do exterior ultrapassar ali, né, o valor que está ali na tabela progressiva, você precisa fazer o preenchimento do carnê-leão aqui no ECAC. Ó, vou mostrar aqui para você, eu estou aqui logado no ECAC, ok? Eu venho aqui em declarações e demonstrativos e venho aqui, então, acessar carnê-leão, ok? Por que que tem que fazer isso? Porque, às vezes, dependendo do valor que você recebe de pessoa física ou do exterior, você fica obrigado a pagar o imposto de renda mensal, ok? Então, dependendo do valor, você tem que pagar o imposto de renda mensal. Então, aqui, ó, quando você recebe valores abaixo, né, ou até R$ 2.259,20, esse valor considerando de fevereiro de 2024 para frente, você não precisa fazer o carnê-leão. Então, aqui, ó, voltando aqui para a declaração, veja, valor de R$ 1.500, eu não preciso fazer carnê-leão. Valor de R$ 800, eu não preciso fazer carnê-leão. Por quê? Porque está abaixo de R$ 2.259,21. Já esse aqui, 2.300, eu preciso fazer carnê-leão, porque vai dar imposto de renda a pagar. Está acima de 2.259,21, ok? A tabela progressiva, até janeiro de 2024, o valor, né, de isenção era de até 2.112, isso janeiro de 2024. A partir de fevereiro de 2024, esse valor passou a ser 2.259,21, ok? De acordo com a tabela progressiva. Você encontra as tabelas progressivas lá no livro, ok? Se você tiver interesse lá, vai estar tudo explicadinho lá para você, os valores, as tabelas, tudo direitinho. E o cálculo também. Então, veja, R$ 2.300, isso aqui está acima do valor estipulado na tabela progressiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no ECAC, acessar o carnê-leão, ok? E preencher esse rendimento para eu pagar o imposto de renda mensal. Então, quando você abrir o carnê-leão, você vai cair nessa tela aqui, veja, ele já vai puxar o ano corrente, 2025, só que eu estou fazendo 2024. Então, eu clico aqui na setinha e mudo para 2024, ok? Mudei para 2024. E aí, veja, nós temos aqui algumas fichas que nós temos que preencher. Então, veja, configuração. Aí você vai falar para a Receita Federal, trabalhador autônomo, sim ou não? Rendimentos pagos recebidos no exterior, no caso aqui eu coloquei sim. Autorização para importação de dados do carnê-leão de outro titular, isso aqui é para você dar autorização para outra pessoa importar os seus dados aqui, né, do carnê-leão para fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, suponhamos que outra pessoa vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, se você quiser autorizar essa pessoa, você coloca o CPF dela aqui, ok? E aqui apenas configuração de texto, se você quer longo ou curto. Depois temos aqui a ficha identificação. Opa, deixa eu sair aqui.
A ficha aqui, identificação, veja aqui, ó, meus próprios dados, né? Tá, no Soares Raposo. Você coloca aqui o número do seu PIS, número de dependentes, telefone. Depois temos aqui a ficha rendimentos, onde você vai, então, informar os rendimentos. Então, veja, você clica aqui na opção mais rendimento, ok? Para incluir um rendimento. Aí você coloca a natureza, aluguel ou outros. Aqui eu vou colocar outros, porque não é aluguel. Data do recebimento, suponhamos, vamos pôr aqui, 10/1/2024. Suponhamos que eu recebi esse valor. Recebido de pessoa física ou do exterior? Eu vou colocar aqui exterior. Suponhamos que eu recebi royalties do Google, né, do YouTube. Então, eu coloco aqui, R$ 2.300, incluir rendimento. E aí, né, se você precisar incluir, você vai incluindo aqui quantos forem necessários, ok? E aí o rendimento vai aparecer aqui para você. Depois que você colocar todos os seus rendimentos, você vai clicar aqui em pagamentos. Aliás, demonstrativo primeiro, né? Você vai clicar aqui em demonstrativo e ele vai calcular o imposto de renda para você. Veja, aqui ó, no primeiro, não deu imposto de renda a pagar porque o valor ficou muito baixo, porque ele me deu uma dedução, ok? Veja aqui, ele me deu uma dedução de R$ 528, então não deu imposto de renda a pagar. Importante que aqui, ó, na declaração, veja, eu tive rendimento aqui 1.500, eu tive 800 aqui, eu tive 2.300 aqui. Lá no Carnê-Leão, eu tenho que informar todos eles, ok? Mesmo que os outros estejam abaixo do limite, eu tenho que informar todos eles, porque aqui é a soma de todos os rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Então, lá no Carnê-Leão, né, eu não vou informar apenas esse 2.300 aqui, eu vou informar os outros também, né? Então, suponhamos, eu tive lá aluguel, então eu venho aqui, aluguel, eu recebi aqui de pessoa física, eu coloco o CPF da pessoa que eu recebi, eu coloco aqui, então, o valor do aluguel, né, 800, incluir rendimento, ok? E aí eu vou fazendo isso para todos os rendimentos de todos os meses, ok? Você tem que ir fazendo, incluindo aqui, e depois você vem aqui em demonstrativo, e você vai vendo, né? Aqui, ó, aqui já deu imposto de renda a pagar, R$ 34,50, ok? Então, já deu imposto de renda a pagar. E aí eu clico aqui na impressora para imprimir, então, o DARF do imposto de renda e vou fazer o pagamento desse imposto de renda. E você vai fazer isso mês a mês, ok? E você tem que fazer isso antes de transmitir a declaração de imposto de renda, porque senão você vai cair na malha, ok? Então, veja, eu tirei um DARF aqui do valor do imposto de renda desses rendimentos, ok? Então, quando você recebe de pessoa física ou do exterior, é muito importante você verificar se a soma desses rendimentos está dentro da faixa de isenção ou não, né? Qual que é a faixa de isenção? 2.259,21, de fevereiro de 2024 em diante. Em janeiro de 2024, 2.112, ok? Então, você tem que verificar se o total dos seus rendimentos é abaixo disso. Se for acima disso, você tem que preencher aqui o Carnê-Leão, ok? Então, é muito importante saber isso. Você tem que preencher o Carnê-Leão, pagar o DARF mensal do imposto de renda e depois exportar esses dados para o programa da declaração. Então, aqui no programa da declaração, você tem aqui ó, a opção Importações, Carnê-Leão 2024. Então, você vai simplesmente importar os dados que você preencheu lá no Carnê-Leão para cá, ok? E aí, ó, o valor do DARF que você pagou vai aparecer aqui, ó, ok? E esse valor também vai diminuir no seu imposto a pagar aqui na declaração. Você não pode simplesmente lançar o valor aqui diretamente na declaração, porque senão você vai cair na malha. Você só pode lançar diretamente aqui se o total do rendimento estiver dentro da faixa de isenção, né? 2.112 lá em janeiro de 2024 e 2.259,21 de fevereiro em diante, ok? Bom, é muito importante saber disso, porque senão você cai na malha. E muita gente, né, às vezes trabalha como autônomo e vende produtos, né? Vende produtos no Mercado Livre, vende produtos na Shopee, vende produtos porta a porta, como ambulante mesmo na rua. E aí fica se perguntando se tem que declarar os valores das vendas aqui nessa ficha. E não é aqui, ok? Então, se você faz venda de produtos como autônomo, por exemplo, não é aqui que você vai declarar, ok? Eu vou mostrar daqui a pouquinho onde você vai lançar esses rendimentos, ok? Então,
terminando aqui as fichas de rendimentos, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, nós vamos para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, né? E nós temos muitos rendimentos isentos e não tributáveis, né? E nós vamos falar um pouco sobre eles agora. Bom, vamos continuar aqui. Veja, aqui o programa já lista uma série de rendimentos isentos, né? Então, nós temos bolsas de estudo e de pesquisa, caracterizadas como doação, capital das apólices de seguro, indenização por rescisão de contrato de trabalho, né? Então, acerto quando você é demitido, ok? Ganho de capital na alienação de bens. Então, aqui, ó, por exemplo, na opção 5 entraria a venda de Mercado Livre, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a 440 mil. Então, veja, o programa já traz uma série de rendimentos isentos. Lucros e dividendos, né, a distribuição de lucro. Então, se você, por exemplo, é um empresário e recebeu distribuição de lucro da sua empresa, né, de uma empresa tributada pelo lucro presumido ou lucro real, você informa aqui na opção 9. Se você é um empresário de empresa optante pelo Simples Nacional e recebeu distribuição de lucro, você vai informar aqui na opção 13, inclusive o MEI, né, que eu vou falar mais para frente. Nós temos aqui parcela isenta de aposentadoria, pensão, ok? Rendimento de caderneta de poupança, transferências patrimoniais, né, doações ou heranças. Então, tudo que é doação ou herança você informa aqui. E tudo isso é rendimento isento. Veja, nós temos aqui também, vamos ver aqui uma opção, aqui, ó, rendimento bruto de no máximo 90% da prestação de serviço decorrente de transporte de carga e contrator. Então, o transporte de carga, ele tem uma parcela isenta de 90%. Então, suponhamos que você teve lá no ano de 2024 um total de transporte de carga no valor de R$100 mil, apenas R$10 mil serão tributados. Os outros 90 mil serão rendimentos isentos, ok? E aqui na hipótese 24, temos rendimento bruto de até no máximo 40% da prestação de serviço decorrente de transporte de passageiros. E aqui entra Uber, táxi, né, motoristas em geral. Então, o transporte de pessoas, de passageiros, esse transporte tem uma parcela isenta ali de 40%. Então, no mesmo exemplo, a pessoa teve lá um rendimento total de R$100 mil no ano, 40 mil, né, será rendimento isento. E apenas 60 mil será tributável, ok? Temos aqui também a pensão alimentícia e cuidado, aqui na opção 28 você informa a pensão alimentícia recebida, ok? Não é a pensão alimentícia que você paga, é a pensão alimentícia que você recebeu. Então, se você recebeu pensão alimentícia, você informa aqui na opção 28, ok? O pagamento da pensão alimentícia é em outro lugar, que eu vou mostrar mais para frente. Então, veja, o programa ele já traz uma série de rendimentos isentos. Você vai navegar aqui em todos eles, mas ele não traz todos os rendimentos isentos, ok? Existem uma infinidade de rendimentos isentos, muitos outros rendimentos isentos que o programa não traz, como, por exemplo, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, o Bolsa Família. Tudo isso é rendimento isento e deve ser informado aqui, ok? Na opção 99, porque não se encaixa em nenhuma das outras. Se você quiser saber todos os rendimentos isentos que existem, você pode consultar no livro, ok? Porque realmente é uma lista muito grande, não justifica falar aqui no vídeo, ok? Mas o programa traz aqui os principais e você vai declarar todos eles que você teve ali ao longo do ano. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho alguns rendimentos isentos declarados. Então, veja, eu coloquei aqui uma indenização por rescisão de contrato de trabalho, né? Então, suponhamos que você foi demitido, né, ou demitida. Você tem lá o seu acerto, você informa aqui, então, o CNPJ da empresa, o nome e o valor da sua rescisão, ok? O valor que você recebeu da empresa lá quando fez a sua rescisão. E você também tem aqui, na mesma opção, na opção 4, o rendimento de FGTS. Então, se você receber FGTS, né, você sacar FGTS, você tem que informar aqui na declaração
também, ok? E a fonte pagadora do FGTS é a Caixa Econômica Federal. Então, você vai colocar esse CNPJ, o nome aqui da Caixa Econômica Federal e o valor do FGTS que você sacou, ok? Isso aqui vale inclusive para o saque aniversário. Se você faz saque aniversário de FGTS, você tem que informar aqui na declaração de imposto de renda o valor total do FGTS que você sacou no ano, ok? Aí você coloca o CNPJ da Caixa, o nome e o valor total de FGTS que você recebeu, ok? Então, aqui na opção 4, você coloca tanto rescisão de contrato de trabalho quanto o FGTS. Só que você tem que fazer isso de forma separada, porque a fonte pagadora do FGTS é a Caixa Econômica Federal e a fonte pagadora da rescisão será a empresa onde você trabalhou, ok? Eu informei aqui, por exemplo, lucros e dividendos, que é a distribuição de lucro. Muito importante você saber o seguinte, que a distribuição de lucro ela é um rendimento isento, mas quando você for informar aqui na declaração, se a empresa que pagou a distribuição de lucro para você for optante pelo Simples, você vai informar na opção 13. Se a empresa que te pagou a distribuição de lucro não for Simples Nacional, for tributada pelo lucro presumido ou lucro real, você informa na opção 9, ok? Se você tem aí distribuição de lucro, né, você não sabe o regime da empresa, então convém você consultar aí o contador para você saber qual é a opção que você vai colocar aqui, beleza? Aqui nós temos na opção 10, que é a campeã de erros da declaração, a parcela isenta de aposentadoria. Então, a aposentadoria para declarantes, aposentadoria, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Então, leia com bastante atenção isso aqui. Parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Se não for essa idade ou superior, não tem parcela isenta de aposentadoria nem de pensão, ok? Então, muito cuidado com isso aqui, porque essa opção aqui é a que joga muita gente na malha. Porque a pessoa desavisada, às vezes é aposentada, está recebendo aposentadoria, mas a pessoa lá não tem 65 anos ainda. Suponhamos que ela tem 60 anos, está recebendo aposentadoria. Aí vem cá e joga o rendimento da aposentadoria aqui, e o que acontece? Cai na malha. Por quê? Ela não tem parcela isenta de rendimento de aposentadoria, porque ela não tem 65 anos ou mais, ok? Então, se no ano de 2024 você não tinha 65 anos completos, você não tem parcela isenta de aposentadoria. Então, suponhamos que você fez 65 anos lá no mês de julho de 2024. Então, você tem 6 meses apenas de parcela isenta de aposentadoria. E qual que é o valor da parcela isenta? R$ 1.903,98 por mês, ok? Então, você pega R$ 1.903,98 e multiplica pela quantidade de meses. Se você já tinha 65 anos no ano de 2024 ou mais, então você tem essa parcela isenta de proventos de aposentadoria, pensão, reforma, reserva remunerada. Então, o que você faz? O valor total, né, que você tem de parcela isenta é esse que você está vendo na tela, R$ 22.847,76 mais R$ 1.903,98, que dá aqui ó, o total de R$ 24.751,74. Mesmo que a tabela progressiva tenha sido atualizada, esse valor de parcela isenta de aposentadoria não mudou, ok? Ele continua o mesmo dos anos anteriores. Então, é esse valor aqui. Então, se a sua aposentadoria não passou desse valor, ela vai ser um rendimento isento, ok? Agora, suponhamos, eu tenho mais de 65 anos, mas a minha aposentadoria que eu recebi, o total foi R$50 mil. O que você faz? Você vem aqui, coloca, suponhamos aqui, ó, R$50 mil. Vou lançar aqui R$50 mil. Vou só lançar assim, ó, e vou dar OK. Olha o que o programa vai fazer. Ele vai dar um aviso falando que a parcela isenta de aposentadoria, né, passou ali do limite de isenção. Então, quer dizer, parte dessa aposentadoria aqui é tributável. Então, o que você faz? Ele vai perguntar se você deseja alterar os valores informados, né, colocando lá o valor dos rendimentos tributáveis lá no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Você coloca sim, ok? E aí, ó,
assim, ele vai consertar para mim o lançamento. Veja, ele voltou aqui, ó, para os mesmos 24.751,74, colocando 22.847,76 aqui, e o 13º, 1903,98, totalizando, então, os 24.751,74. E aqui, ó, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ele colocou aqui para mim, ó, o rendimento tributável da aposentadoria. Veja, ele colocou aqui, ó, o CNPJ, o nome, o valor que ultrapassou tanto dos rendimentos quanto do 13º, ok? Então, quando a sua aposentadoria ultrapassar o limite de 24.751,74, o valor que ultrapassar, né, esse limite vai ser rendimento tributável, ok? E você vai lançar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Para ficar mais fácil, você pode simplesmente vir aqui em rendimentos isentos, né? Abrir aqui a opção 10 e colocar o valor total aqui, dar OK, e depois clicar em sim, que o programa vai consertar para você o lançamento, ok? Agora, se você não tem 65 anos, não tinha 65 anos lá em 2024, você não tem parcela isenta de aposentadoria, ok? Não tem parcela isenta de aposentadoria, não tem parcela isenta de pensão. Você vai lançar a totalidade aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E casos assim, muito comuns também, todo ano acontece, é de pessoas que recebem duas aposentadorias ou recebem uma aposentadoria e uma pensão. E aí o que acontece? Acaba caindo na malha porque acha que as duas têm parcela isenta e não tem, ok? Então, o valor total de parcela isenta que você pode lançar na declaração de aposentadoria é esse aqui, R$ 24.751,74. Não pode lançar mais do que isso. Se você recebe tanto aposentadoria quanto pensão, ou recebe duas aposentadorias ou duas pensões, você pode lançar apenas os 24.751,74 aqui e todo o resto você tem que lançar aqui em rendimentos tributáveis, ok? Recebido de pessoa jurídica. Então, suponhamos que as duas aposentadorias ultrapassam ali o limite. Você vai lançar apenas 24.751,54 de uma delas e a outra você vai lançar a totalidade aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E por que isso aqui, né, a aposentadoria joga tanta gente na malha? Porque quando a pessoa recebe o informe de rendimento dela, de aposentadoria, lá no informe de rendimento aparece a parcela isenta de R$ 24.751,74. E se ela tiver duas aposentadorias, os dois informes de rendimento vão vir lá com as parcelas de isenção. Então, os dois informes de rendimento vão colocar a parcela isenta. E a pessoa vem aqui na declaração e informa as duas parcelas isentas e cai na malha, porque não pode, ok? Você tem que escolher apenas um dos rendimentos e lançar a parcela isenta, apenas de um deles, ok? A não ser que os dois rendimentos somados não atinjam ali o valor, ok? De 24.751,74. Aí você pode lançar a parcela isenta nos dois, ok? A regra é, aqui em rendimentos isentos, na opção 10, né, ou 11 também, porque tem a opção 11 aqui, ó, pensão, provento de aposentadoria, aqui já é moléstia grave. Não é o caso, porque aqui é para quem tem doença grave, ok? Mas tem gente que às vezes tem uma pensão que lança aqui na opção 11 e também lança parcela isenta, fica errado, ok? Então aqui, ó, na opção 10, você nunca vai lançar em rendimentos isentos valor superior a esse, nunca. Se você fizer isso, você vai cair na malha. Então você não pode fazer dois lançamentos aqui com esse valor. Ok? Então, você vai escolher apenas uma aposentadoria para lançar a parcela isenta. Todo o resto vai ser em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se você não tinha 65 anos ou mais em 2024, é tudo tributável, não tem parcela isenta, não se fala em parcela isenta. Ok? Aqui na opção 11, já que são aquelas pessoas que recebem pensão por moléstia grave, ok? Então, existe uma lista de algumas doenças né, que geram aí isenção de imposto de renda para você lançar aqui. Aí você vai verificar lá no seu informe de rendimento, né, se você tem essa isenção ou não, porque vai aparecer lá, né, porque são doenças
e bem específicas. Você encontra lá, são uma lista, né? Várias doenças lá você encontra no livro, se você quiser. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar aí. Ah, eu tenho doença tal, entra, eu vou procurar para você e vou te falar. Né? Eu não vou falar sobre as doenças aqui, porque né, a gente vai perder muito tempo falando sobre isso. Mas você pode verificar lá no seu informe de rendimento se você tem essa isenção ou não, ok? Então, aqui, na opção 11, já é pensão e aposentadoria por moléstia grave, ok? Doença grave, se for o seu caso, você lança aqui. E na opção 11, não tem né, essa questão aí de parcela isenta. É tudo isento justamente por ser moléstia grave, ok? Transferências patrimoniais, né? Isso aqui é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu recebi um dinheiro, caiu um dinheiro na minha conta, meu pai me deu um dinheiro, colocou na minha conta. Então, você vai lançar aqui. Aqui, na opção 14, você vai lançar as transferências patrimoniais e doações que você recebeu, ok? Então, alguém doou para você, alguém transferiu para você alguma coisa, então você vai lançar aqui, ok? Então, suponhamos, seu pai te deu lá 10 mil reais, você vai lançar aqui, rendimentos isentos, ok? Isso aqui não gera imposto. Tudo que você lançar aqui em rendimentos isentos não vai gerar imposto, não vai mudar aqui o valor do imposto a pagar ou a restituir, ok? Você recebeu uma casa, né? Ganhou uma casa lá, ou transferiu uma casa para o seu nome, uma herança, você passou uma casa para o seu nome, você vai colocar aqui também o CPF da pessoa, ou do espólio, né? O nome e o valor do bem, né? Que foi transferido para você, ou o dinheiro, né? Em espécie que você recebeu. Beleza. E nós temos também aqui, ó, outras opções, como a bolsa de estudo. Veja que a bolsa de estudo tem que ser caracterizada como doação, porque se não for, é um rendimento tributável também, ok? Então, você tem que ler aqui com bastante cuidado aqui em questão das bolsas de estudo, para ver se você entra nesse caso aqui ou não, ok? E temos aqui algumas opções que são sobre ganho de capital, ok? Na alienação de bem. Então, aqui na opção 5, eu tenho ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens, ou direitos de mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20 mil reais para ações alienadas no mercado balcão e 35 mil reais nos demais casos. Lembra que eu falei para você que eu ia falar sobre as vendas de produtos feitas por autônomos, gente que vende pelo Mercado Livre, gente que vende pela Shopee, que vende porta a porta, como ambulante na rua. Então, se é o seu caso, se você faz venda de produtos, você vai lançar o valor do lucro que você obteve, né, total no ano aqui, ok? Em rendimentos isentos, código 5. Isso se o valor total das suas vendas não tenha ultrapassado 35 mil reais em nenhum mês do ano de 2024. Então, você fez venda lá de janeiro a dezembro de 2024. Em todos os meses, o valor total das suas vendas ficou abaixo de 35 mil reais. Beleza, você vai vir aqui e vai lançar o valor total do lucro que você teve no ano, ok? É rendimento isento, você não vai pagar imposto sobre isso. Agora, se em algum mês do ano o valor total das suas vendas ultrapassou 35 mil reais, você vai ter que preencher o programa Ganho de Capital para poder, assim como você faz com o Carnê-Leão, você vai fazer no programa Ganho de Capital, ok? Então, quando o valor total das suas vendas fica 35 mil reais ou menos, né, o valor total bruto das vendas fica, de no máximo 35 mil reais, você vai informar o valor do lucro, apenas do lucro que você teve, né, que é o ganho de capital, aqui nesse campo, e vai informar o valor total obtido no ano, ok? O que é o valor do lucro? As vendas menos as compras menos as despesas que você teve ali ao longo do ano. É o valor do seu lucro, ok? Então, você vai lançar aqui. Se
o total da venda tiver ultrapassado R$ 35 em qualquer mês, você vai ter que preencher o programa Ganho de Capital, que é esse programa que você está vendo aqui agora na tela. Então, você vai baixar esse programa Ganho de Capital lá no site da Receita Federal, vai preencher os seus dados aqui, e aqui, veja, nós temos a opção Bens Imóveis, então, aqui eu cadastrei uma casa e bens móveis. Então, se for o seu caso, você vende produtos, você vem aqui e cadastra para ver se você vai ter que pagar ganho de capital. Então, isso aqui vale tanto para bens imóveis quanto para bens móveis. Veja, aqui em bens imóveis, eu cadastrei aqui uma casa, né? Aí você coloca aqui o endereço, coloca a data que você comprou essa casa, o valor que você pagou por essa casa. Você coloca quem comprou essa casa de você, o CPF e o nome da pessoa. Você coloca se isso foi uma venda, né? Ou se foi uma dação, doação, outras doações. O que que foi, né? Então, o que eu coloquei, por exemplo, eu coloquei uma venda. Você vendeu a casa. Coloca a data que você fez a venda, o valor pelo qual você vendeu o imóvel. Depois aqui tem algumas perguntas que você tem que responder, né, sobre essa venda. E aqui você tem a apuração do imposto, o cálculo do imposto. Então, veja, aqui nesse exemplo deu 46 mil de imposto de renda a pagar. Né? Por quê? Porque a pessoa comprou por 150 mil e vendeu por 600. Né? Então, deu o ganho de capital. Então, ela vai pagar 46 mil reais de imposto. E aqui, né, a consolidação dos dados. Então, o que que acontece? Depois que você preencher aqui, você vai imprimir o DARF aqui, ok? Vai pagar o imposto e vai importar, né, esses dados para o programa da declaração. O mesmo vale para os bens móveis, né? Então, aqui, por exemplo, um notebook. Eu vendi um notebook, então eu faço a mesma coisa. Eu cadastro o produto aqui, coloco a data que eu adquiri esse produto, o valor que eu paguei por esse produto, quem comprou esse produto de mim, né? Qual é a natureza, foi uma venda, coloco aqui a data da venda, o valor pelo qual eu vendi esse notebook, né? Eu respondo aqui algumas perguntas sobre essa operação. E depois temos aqui, ó, a apuração, né? O ganho de capital que foi R$600, o cálculo do imposto. Então, veja, o imposto aqui deu R$90. E faço a mesma coisa, imprimo o DARF, né? Pago esse DARF e depois exporto esses dados para o programa da declaração de imposto de renda. E onde que você vai importar isso? Aqui na opção Importações, Ganho de Capital 2024, ok? Então, lembre-se, apenas quando o valor bruto das suas vendas passar de R$35 mil em algum mês é que você vai precisar preencher o programa Ganhos de Capital, ok? E aqui também temos a opção na venda de ações, né, a transferência de ações, né, ações alienadas no mercado balcão. Então, se você tem ações, fez a venda lá daquelas ações de mercado balcão e o total da venda dessas ações é de até R$20 mil no mês, você também vai informar aqui em rendimentos isentos, código 5, e você vai colocar aqui, então, apenas o valor do lucro. Então, você tinha ações lá no mercado balcão no valor de R$5 mil, depois você foi lá e vendeu por R$15 mil. Então, ficou abaixo dos 20 mil, beleza? Então, você vai informar o valor do lucro aqui. Então, você vem aqui e coloca o valor dos R$10 mil, ok? Que foi o valor do lucro que você teve com a venda dessas ações. E o mesmo princípio se aplica às ações. Se em algum mês você tiver o valor da venda, né, da alienação das suas ações tiver passado de R$20 mil, isso aqui mercado balcão, hein? Tiver passado de R$20 mil, você tem que preencher o programa Ganhos de Capital também e pagar o imposto de renda e exportar os dados para cá, ok? Então, veja que aqui o programa ele traz várias opções de ganho de capital e ele traz aqui também de imóveis, né? E o mesmo princípio vai se aplicar, né? Se você tiver tido um imóvel, você vendeu um imóvel, você transferiu um imóvel, você doou um imóvel que estava no seu nome no ano de 2024, você tem que preencher o programa Ganhos de Capital para verificar se houve ganho de capital, se vai dar imposto a pagar, ok? E se for o caso, você vai importar os dados para cá, para o programa da declaração de imposto de renda, ok? E aqui, para a gente finalizar essa ficha, né? Claro que tem outras opções aqui, eu não vou falar de todas, mas você
como eu falei, você pode deixar suas dúvidas aí que eu vou te ajudar. Eu só não vou falar de tudo que está aqui, porque senão fica muito extenso o vídeo. Nós temos aqui a opção outros que, como eu falei para você, você vai informar aqui o que? Seguro-desemprego, auxílio-doença, salário-família, aliás, salário-família não, desculpa, Bolsa-Família, entre outros. Então, vários rendimentos isentos você ainda pode lançar aqui, ok? E se você quiser saber todos os rendimentos isentos, você pode encontrar lá no livro. Beleza? Depois nós vamos passar aqui então para a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. E aqui nós vamos informar alguns rendimentos que são tributados na fonte, como rendimento de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados, entre outros. Então aqui, se você, por exemplo, tem uma aplicação financeira no banco, né? Às vezes até os bancos fazem aplicações financeiras nas nossas contas, né? Às vezes até sem a gente saber. E aí você tem um rendimento lá, né? Nessas aplicações, você lança aqui, ok? Você coloca aqui então o CNPJ do banco, o valor do rendimento, né? Igual você está vendo aqui na tela. E o mesmo vale para participações no lucro, né? Se você tem participações nos lucros, por exemplo, você tem uma conta no Sicoob, por exemplo, você vai ter participação no lucro, então você vai lançar aqui o valor da participação no lucro. E onde você vai conseguir esses dados? No informe de rendimento. E quem vai te fornecer o informe de rendimento? A fonte pagadora, que no caso vai ser o banco, né? Nesse caso do Sicoob que eu estou falando aqui. Claro que você pode receber participação nos lucros de várias outras empresas. Então, quem vai te fornecer é a fonte pagadora. Então, o seu informe de rendimento tem que ter aqui esses dados. E muito cuidado com essa ficha aqui, porque tem gente que acha que tem que informar o 13º aqui. Veja, quando eu clico aqui na aba totais, o 13º salário ele aparece aqui, ó, veja. Mas esse valor ele veio aqui, ó, da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Veja, esses 5.060,90. O próprio programa já transfere para cá, ok? Você não vai fazer nada com o 13º. Você vai lançar o 13º aqui. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ok? Porque tem gente que acha que tem que vir aqui nessa ficha e informar o 13º. Aí vem aqui, ó, coloca aqui na opção outros e coloca o 13º aqui. Não pode fazer isso, ok? Vai ficar errado. O 13º ele já vem para cá automaticamente, ok? O próprio programa já traz ele para cá. Depois temos aqui rendimentos tributáveis de pessoa jurídica imposto com exigibilidade suspensa. Isso aqui eu não vou falar sobre essa ficha porque não é relevante para nós. Se você quiser saber sobre ela, você pode ler lá no livro ou pode deixar sua pergunta aí. E depois temos aqui rendimentos recebidos acumuladamente. Essa aqui é interessante. Então, rendimentos recebidos acumuladamente é aquele rendimento que você recebe de forma acumulada. Então, suponhamos que você ficou sem receber os seus pagamentos, as suas férias, né, o seu FGTS por muito tempo e depois você recebe tudo de uma vez, né? Você, sei lá, entra lá na justiça para pedir os seus rendimentos e aí você consegue e recebe tudo de uma vez. É aqui que você vai lançar, ok? Então, se você teve um rendimento recebido de forma acumulada, você vai pegar o seu informe de rendimento e vai lançar os dados aqui, ok? É muito importante que você tenha o seu informe de rendimento em mãos. Você não, eu recebi 50 mil reais, eu vou simplesmente lançar aqui. Não, você precisa do informe de rendimento, ok? Você não pode lançar da sua cabeça, não, sem ter o documento em mãos, não, porque muito provavelmente vai ficar errado. Então, lá no seu informe de rendimento, você vai encontrar esses dados que você está vendo aqui na tela, ok? Quem vai te fornecer o informe de rendimento? A fonte pagadora desse rendimento, ok? Então, você vai pedir esse informe de rendimento. E veja, aqui você informa o valor total de rendimento, né? O valor da previdência oficial, o valor do imposto de renda que foi retido na fonte, o mês que você recebeu esse rendimento, qual mês do ano você recebeu. Aí você vai colocar aqui a quantidade de meses a que se refere esses rendimentos. Então, suponhamos, esses 50 mil reais se referem a salários de 12 meses que foram acumulados. Então, você coloca aqui, quantidade de meses, 12. E veja, aqui, ó, mais em cima,
você tem a opção pela tributação, forma de tributação exclusiva na fonte ou ajuste anual. Você pode escolher qualquer uma das duas, ok? Mas você vai escolher aquela que for mais vantajosa para você, ok? Veja que, ó, em exclusiva na fonte, o meu imposto de renda a pagar aqui está dando R$ 14.433,34, certo? Se eu mudar aqui para a opção ajuste anual, veja o que vai acontecer. O meu imposto de renda a pagar mudou para R$ 24.771,55. Então, não é vantajoso, ok? Então, eu vou voltar para a opção exclusiva na fonte. Veja, o valor aqui ficou menor, caiu para 14 mil. Então, você simplesmente vai escolher aquela opção que for mais vantajosa para você. Basta você alternar entre as duas opções e ver qual fica melhor aqui para você, ok? Geralmente, a exclusiva na fonte vai ficar melhor quando tiver imposto de renda retido na fonte, né, principalmente. Geralmente, ela vai ser a opção melhor, mas, como eu falei, não dá para ter certeza. Você alterna aqui entre as duas e vê qual fica mais vantajosa para você, ok? Aqui nessa ficha de imposto pago ou retido, você vai lançar os valores que você pagou de adiantamento de imposto de renda, né, que é nesse código aqui 0246, porque às vezes tem pessoas que fazem o pagamento de imposto de renda, né, como um adiantamento para poder abater aqui na declaração de imposto de renda, que se for o seu caso, você lança aqui. Eu também não vou falar sobre essa ficha, porque ela também não é relevante para nós, ok? Não é relevante para o vídeo. No livro tem tudo explicado sobre essa ficha aqui, ok? Se você tiver interesse, você pode ler lá ou pode enviar a sua pergunta aqui ou no e-mail sobre essa ficha, se você precisar, ok? Eu não vou falar sobre ela porque realmente não tem muita relevância falar sobre ela aqui. Depois temos a ficha pagamentos efetuados, e essa ficha aqui é a campeã de enviar pessoas para a malha da Receita Federal. Então, muito cuidado com o que você vai lançar aqui, ok? Muito cuidado mesmo. Aqui em pagamentos efetuados, você vai lançar as deduções do imposto de renda, né? Aquilo que vai diminuir o valor do seu imposto a pagar. E o que você pode lançar aqui? Despesas com instrução, né? Educação. Aí que vários tipos de médico, né, fonoaudiólogos, médicos em geral, dentista, psicólogo, fisioterapeutas, médicos no exterior. Então veja, você tem várias opções de médicos aqui, hospitais e clínicas, plano de saúde, pensão alimentícia, e aqui sim, você vai lançar a pensão alimentícia paga, aquela pensão alimentícia que você pagou, ok? A pensão alimentícia que você pagou através de decisão judicial ou escritura pública, ok? Lembrando, a pensão alimentícia por acordo verbal não pode ser lançada aqui. Não pode, porque senão você vai cair na malha, ok? Apenas pensão alimentícia paga de forma judicial ou escritura pública. Então, você vai escolher qual das três opções aqui você se encaixa, né? Judicial ou escritura pública, vai marcar aqui e vai lançar o valor total da pensão alimentícia que você pagou ao longo do ano. Esse valor vai diminuir o seu imposto de renda a pagar, ok? Pensão alimentícia verbal, pessoal, não pode lançar aqui. Temos também aqui previdência complementar, né? Se você faz pagamento de previdência complementar, isso aqui também diminui seu imposto de renda a pagar. E entre outros, né? Temos aqui advogados, né? Se você teve despesas com advogados, só que aqui advogados eles não diminuem o valor do seu imposto de renda a pagar. Aluguéis de imóveis, né? Corretor de imóveis, administrador, entre outros aqui. Essas outras opções aqui você informa, porém elas não vão diminuir o seu imposto de renda a pagar, ok? Então, veja aqui, eu lancei aqui algumas despesas, né, hospitais, clínicas, laboratórios, né, então eu coloquei aqui um tratamento médico, coloquei aqui R$5.000. Então, é muito importante que você tenha os documentos comprobatórios dessas despesas que você vai lançar aqui, porque se você não tiver, não coloca, ok? Não coloca, porque senão, se a Receita Federal questionar, você vai ter que provar que você teve essa despesa. Se você não tem documento, como que você vai provar? Se o rendimento vier automaticamente lá na sua declaração pré-preenchida, beleza, deixa lá. Você pode deixar lá, já que veio da Receita Federal, então pronto, você deixa lá.
Agora, se você vai lançar algo aqui que não veio na declaração pré-preenchida, né, é importante que você tenha o documento comprobatório. E lembrando, aqui você também vai lançar as despesas, né, tanto suas, né, que é o titular da declaração, quanto dos seus dependentes e alimentando-os, ok? Então, veja que eu tenho uma despesa do titular, eu tenho uma do alimentando, eu tenho uma do dependente, ok? Então, você vai lançar todas as despesas aqui. E muito cuidado, porque tem gente que vem nessa ficha aqui e inventa despesas, né? Ah, eu vou inventar aqui um gasto, uma despesa médica para diminuir o meu imposto de renda. Você vai cair na malha, ok? Porque a Receita Federal, ela tem acesso a uma declaração chamada de MED, onde as empresas informam o valor que cada contribuinte pagou para elas ali ao longo do ano, ok? Então, se você inventar valores aqui de gastos médicos, né, hospitais, clínicas, plano de saúde, você vai cair na malha, né? Às vezes, costuma passar aqui algumas despesas relativas à educação, né? As pessoas às vezes vêm cá e inventam um valor para poder diminuir o imposto de renda a pagar, mas toma muito cuidado, porque se você cair na malha e não tiver como provar aquela despesa, você não só vai ter que retificar a declaração, como você vai ter que pagar o valor do imposto de renda, né, da diferença do imposto de renda com multa e juros, e inclusive você pode até ser autuado pela Receita Federal, ok? Então, aqui é o tal negócio, é um barato que pode sair caro, ok? Então, às vezes você diminui o seu imposto ali, mas você acaba caindo na malha e tendo um prejuízo muito maior do que se você pagasse o imposto normal que você deveria ter pago, ok? Então, muito cuidado com isso aqui. Se você tem documento comprovando, beleza, pode lançar. Se você não tem, não lança, ok? Não lança, porque senão você vai cair na malha. Bom, continuando aqui, doações efetuadas, aqui nessa ficha você vai lançar as doações que você fez, né? Aquilo que você doou para outra pessoa. Então, suponhamos que você fez uma doação em dinheiro para alguém, né? Aí você coloca aqui o CPF da pessoa, o nome e o valor que você doou para a pessoa, ok? Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, ó, voltando na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva, é aqui que você vai lançar, por exemplo, ganhos com loterias também. Então, suponhamos, você, sortudo, foi lá, ganhou na Mega Sena, ok? Você vai vir aqui, deixa eu mudar aqui, ó, você vai vir aqui, você vai colocar o CNPJ da Caixa Econômica Federal, deixa eu copiar o CNPJ dela aqui, ó. Você vai vir aqui na opção 99, colocar aqui se é o dependente ou titular, o CNPJ da Caixa Econômica Federal, aqui deu erro, mas tudo bem, é só para demonstrar aqui. Coloca aqui o nome da Caixa Econômica Federal, coloca aqui, por exemplo, prêmio, Mega Sena, concurso 9999. E o valor que você ganhou, né, na loteria, suponhamos, 10 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Aí você lança aqui. Então, prêmios de loteria, você vai colocar aqui. E tem gente que, eu ganhei R$6 na Loto Fácil. Também não precisa chegar a tanto, né? Você não precisa vir cá e lançar todos os prêmios, aqueles prêmios baixinhos que você ganha na loteria. Isso é bobagem. Você não precisa lançar aqui. Mas se você tiver ali, né, um prêmio na loteria considerável, né, como é o caso aqui, você lança aqui e o prêmio de loteria não gera imposto, porque ele é tributado exclusivamente na fonte, né? Então, quando você recebe o prêmio, aquele prêmio que você pega, ele já teve a dedução do imposto de renda, ok? Então, o prêmio de loteria você lança aqui. Voltando para a ficha de doações efetuadas, você coloca aqui todas as doações que você fez ao longo do ano. Então, veja, você tem aqui vários tipos de doações, né? Incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, né? Estatuto da criança e do adolescente. Então, tem vários tipos de doações aqui. Você vai escolher aquela que você se encaixa e vai informar o valor e para quem foi a doação, ok? Essa ficha de doações diretamente na declaração, também não vou falar sobre ela, é um outro tipo de doação. Então, veja, quando você doa para fundos nacionais, estaduais ou municipais, né, você faz a doação aqui
de um valor de parte do imposto a pagar, que você vai pagar aqui na declaração, você doa então para alguma desses órgãos aqui, ok? Você pode escolher nacional, estadual ou municipal. Você simplesmente direciona parte do seu imposto para algum desses fundos, ok? Se você quiser, né? Aí você preenche aqui. Depois da ficha Bens e Direitos, você vai informar todos os seus bens, casa, carro, saldo de conta poupança, saldo de conta corrente, entre outros, né? Então, tudo que você tem no seu nome de bens e do seu cônjuge e dos seus dependentes, se for o caso, né? Se fizer igual, como é o caso aqui, uma declaração conjunta, você informa também aqui os bens dos dependentes, né? Que você está colocando aqui na declaração. Então, você informa tudo aqui. Então, veja, uma casa, desculpa aqui. Você vem aqui, grupo, bens móveis, participações societárias, aplicações e investimentos. Então, veja, tem vários tipos de bens, como é uma casa, eu vou colocar aqui em bens imóveis. O código aqui, por exemplo, nós temos prédio, galpão, apartamento, casa, terreno, imóvel rural. Aqui eu vou deixar em casa. E aí você vai informar os dados aqui dessa casa, a data da aquisição, como que essa casa foi adquirida, foi financiamento, se foi, você coloca aqui no campo de discriminação, coloca o endereço, a área, né? Dessa casa, e aqui o valor total que você pagou por esse bem até o final de cada um dos anos. Então, situação em 31/12/2023 é o valor que você tinha pago desse bem até essa data, o valor total que você tinha pago por ele até essa data. Então, suponhamos que essa casa foi financiada, eu coloquei aqui que até 31/12/2023 eu tinha pago R$30.000 por ela. E aí, em 31/12/2024, eu já tinha pago R$50.000 por essa casa, ok? Então, aqui você vai atualizando o valor ano a ano, de acordo com o valor total pago, ok? Não é o valor da negociação, não é o valor do financiamento, é o valor total que você pagou, incluindo o FGTS, incluindo despesas que você teve ali com esse bem, né? Prestações que você pagou, etc. Tudo que você pagou relativo a esse bem, você vai informar aqui. Então, você coloca sempre o valor total pago, ok? Ano após ano, você vai atualizando o valor. E quando você, né, por exemplo, termina de pagar esse bem, então aqui eu informei um veículo, então aí eu já escolhi o grupo 2, né, bens móveis, coloquei aqui veículo automotor, né, coloco aqui os dados do veículo e coloquei aqui, ó, em 31/12/2023, eu já tinha pago R$86.000 por esse veículo. E em 31/12/2024, eu repeti o valor. Por quê? Porque lá em 2023, eu já tinha pago a totalidade desse veículo, ok? Eu já tinha terminado de pagar os R$86.000. E aí, quando você termina de pagar o bem, você vai repetindo aquele mesmo valor ano após ano. Você não pode mais mudar o valor. Ah, mas o veículo desvaloriza com o tempo. Beleza, não tem problema. Você vai continuar lançando o valor total pago, mesmo que o veículo não tenha mais aquele valor da época do valor que você pagou por ele. Realmente, o veículo desvaloriza? Sim. Mesmo assim, você não pode mudar o valor aqui, ok? Você vai repetir o valor ano após ano, até se desfazer do bem. Suponhamos que lá em 2024 você vendeu esse veículo, né? E aí o que acontece? Em vez de colocar aqui o valor total, você coloca 0, ok? Por quê? Em 31/12/2024, esse veículo você já não tinha mais ele em sua posse, você já tinha vendido ele. Então, você coloca 0 aqui. E aí, lá na próxima declaração de 2026, referente a 2025, você já não informa mais esse veículo na sua declaração. Beleza? E aí aqui, né, no campo de discriminação, você coloca que foi vendido na data tal, para fulano de tal, né, pelo valor de X. Ok? Então, sempre que você for informar bens aqui na declaração, é importante saber que você tem que informar o valor total pago, ok? Nessas duas datas aqui, no final dos 2 anos. Se você se desfez do bem, vendeu o bem, você coloca o valor 0, ok? E aí coloca aqui no campo de discriminação as informações sobre a venda ou a transferência desse bem, ok?
E aí depois, na outra declaração, você já não precisa mais informar esse bem. É assim que você dá baixa no bem aqui, né, na declaração. Ok? E aí você faz o mesmo também para saldo de contas, né? Então, veja, aqui eu já escolhi o grupo 4, aplicações e investimentos, depósito em conta poupança. É o saldo da conta poupança. Você vai lançar aqui o saldo da conta poupança. Né? E aí que você tem o saldo em 2023, né? Final de 2023 e final de 2024. E você faz também o mesmo com conta corrente, né? Se for o seu caso aí, você coloca aqui. E lembrando que rendimento de conta poupança, o rendimento é um rendimento isento, ok? Você lança aqui em rendimentos isentos. Então, veja, parcela isenta de... Opa, aqui é aposentadoria. Aqui eu não coloquei, aqui, ó, mas o rendimento da poupança você lança aqui em rendimentos isentos. Lá no seu informe de rendimento, você vai ter lá, né, o valor do rendimento da poupança, né, lá, se for o caso, né, se tiver tido rendimento, aí você vai lançar aqui em rendimentos isentos. Deixa eu voltar aqui em bens e direitos. Eu tenho aqui conta poupança. Veja que o próprio programa já me dá aqui, ó, a opção de informar o rendimento isento. Então, veja, na opção 12 de rendimentos isentos, você coloca lá o valor do rendimento da poupança ao longo do ano, ok? Clique em OK. E ele vai aparecer aqui, beleza? Então, voltando aqui em bens e direitos, além desses que eu mostrei, existem vários outros bens e direitos aqui, né? Nós temos aqui créditos, empréstimos concedidos, né? Se você emprestou dinheiro para alguém, né? Você coloca aqui. Temos aqui fundos, fundos de investimento diversos aqui, né? Então você tem que, se você tem fundos de investimento, você tem que ler com calma todo o rol, né, dessas opções aqui para ver qual você se encaixa. Temos aqui criptomoedas, né? Então se você tem criptomoedas, você vai colocar aqui o saldo delas também, ok? Então você tem que navegar por essas telas aqui. Participações societárias, se você é sócio de alguma empresa, tem participação societária de alguma empresa ou tem MEI, né, você tem que colocar aqui o valor que você tem de participação. Então, suponhamos que aí você marca aqui cotas ou quinhões de capital, né, coloca aqui o CNPJ da empresa, coloca aqui o valor do capital social. O capital social lá da sua empresa é 10 mil reais, você coloca aqui 10 mil reais, 10 mil reais. Né? Então, você está falando, lá no final de 2023, você tinha 10 mil reais no capital, e no final de 2024, você continuou tendo os 10 mil reais no capital, ok? Então, todos os seus bens e direitos você vai informar aqui. Depois nós temos aqui a ficha dívidas e ônus reais, e muita gente acha que aqui em dívidas tem que informar o valor do financiamento de imóvel ou de veículos, por exemplo, e não é, ok? Valor de dívida relacionada a financiamento de imóvel ou de veículo ou de qualquer outro bem, você não vai lançar aqui em dívidas e ônus reais. Por quê? Porque quando você faz o financiamento de um veículo ou de um imóvel, o próprio bem é dado como garantia de pagamento, né? Então, se você financiar uma casa, por exemplo, e não pagar, o banco pode ir lá e tomar a casa de você, ok? Então, você não vai informar valor de financiamento aqui em dívidas e ônus reais. O que você vai lançar aqui? FIES, né, por exemplo, empréstimo que você fez no banco, dívida que você tem com outras pessoas físicas, etc. Mas não vai informar financiamento aqui, ok? Então, se você foi lá na Caixa, fez um empréstimo bancário, né, e você tem uma dívida lá, que ó, no final de 2023 você tinha uma dívida de 19.100 e no final de 2024 uma dívida de 15.400. E aqui você lança o valor que você pagou daquela dívida ao longo do ano, ok? E veja, o valor aqui, ó, esse, do caso aqui, ó, esse mais esse não vai fechar com esse. Por quê? Porque aqui você está pagando juros, né? Então, não vai fechar. Então, aqui você informa o valor total da dívida no final de 2023, o valor total da dívida em 2024 e o valor que você pagou da dívida no ano de 2024. E importante, quando o valor da dívida for inferior a 5 mil, de até 5 mil, você não vai informar aqui, ok? Se o valor da dívida for de até 5 mil reais, você não vai informar aqui.
Beleza? Só se for acima de 5 mil reais. Se você, eu tenho vários empréstimos, alguns são acima de 5 mil, outros são abaixo. Então, você vai informar apenas aqueles que são acima de 5 mil reais, ok? O que for abaixo de 5 mil, não precisa colocar mais na declaração. Suponhamos que chegou aqui em 2024, o valor da dívida era de 4 mil reais, né? Pronto, você simplesmente não precisa lançar isso aqui mais. Você vai vir aqui e vai excluir, né, esse registro da declaração, porque a dívida já estava abaixo de 5 mil reais naquela data, ok? Aqui na ficha espólio é apenas para contribuintes falecidos e, se for o caso, você vai colocar aqui o CPF e nome do inventariante, ok? Não vou falar sobre espólio, mas no livro você tem lá as informações sobre espólio, ok? Doações a partidos políticos e candidatos, se você fez alguma doação do tipo, você coloca aqui. E depois temos aqui a ficha atividade rural, isso aqui são basicamente as mesmas fichas, só que específicas de atividade rural. Então, aqui nós informamos os dados do imóvel rural, né? Então, eu coloco aqui o tipo de atividade que esse imóvel, né, que faz nesse imóvel rural, o nome do imóvel, localização, né, a condição de exploração, e a participação que você tem nesse imóvel. Depois aqui, receitas e despesas, eu vou informar o valor do meu faturamento que eu tive, né, de atividade rural, ok? Então, eu coloco aqui, mês a mês, o valor do meu faturamento e o valor das minhas despesas e custeio, né, despesas de custeio e investimento mês a mês. Lembrando, tudo que é despesa precisa ter comprovação, então você precisa ter as notas fiscais que comprovem as despesas, ok? Se caso a Receita Federal questionar, você tem lá as notas fiscais para apresentar. Então, simplesmente você vem aqui e informa o valor do seu faturamento mês a mês e o valor da sua despesa mês a mês. Depois aqui, apuração do resultado, nós temos aqui o valor total, né? Temos aqui o valor tributável para o imposto de renda. E aqui, nós temos a opção pela forma de apuração do resultado. Temos pelo limite de 20% e pelo resultado. Novamente, você pode escolher qualquer um dos dois, mas você vai marcar aquele que for mais interessante para você. Veja, aqui na opção pelo limite de 20%, o meu imposto de renda está dando 14 mil reais a pagar. Quando eu mudo aqui para a opção pelo resultado, ele sobe para 39 mil, ok? Então, aqui você vai informar a opção mais vantajosa para você. Seria mais vantajosa se eu tivesse uma despesa maior, né? Então, suponhamos que eu aumente aqui o valor das minhas despesas. Se eu colocar aqui um valor bem mais alto. E aí, aqui, quando eu chegar aqui na apuração do resultado, pode ser que aqui fique melhor. Veja, aqui, pelo limite de 20%, meu imposto de renda está dando 14 mil. Pelo resultado, está dando 6 mil reais. Então, eu deixo na opção mais vantajosa. Então, você vai alternar entre as duas e vai marcar aquela que for melhor para você, ok? Depois aqui, movimentação do rebanho. É basicamente o estoque que você tem lá, né? Bovinos e bufalinos, suínos, caprinos e ovinos, asidinos, equinos, muares, né? Então, você vai colocar aqui. Então, veja, bovinos. Você tinha um estoque inicial de 10, você comprou 2, nasceram 3, você perdeu 1, você vendeu 1 e você ficou com 13. Então, isso aqui é basicamente um controle de estoque. Você vai lançar aqui. Bens da atividade rural equivale à ficha bens e direitos, só que aqui específicas da atividade rural, né? Então, a mesma coisa, você vai informar todos os bens aqui que você tem da atividade rural e o valor total pago pelos bens, né, até o final de cada ano. E aqui, né, dívidas vinculadas à atividade rural é a mesma coisa, equivale à ficha de dívidas e ônus reais, só que aqui específicas da atividade rural. E aqui a importação das fichas de atividade rural, você pode importar se você fez o preenchimento lá no AR 2024, assim como a gente faz no ganho de capital, que é específico para o produtor rural, você pode importar isso aqui da Receita Federal também, se for o caso.
ok? Depois aqui temos a ficha ganhos de capital. Aqui, nós não vamos mexer aqui nessas fichas, nós vamos apenas importar isso aqui do programa ganhos de capital, se for o caso, como eu já expliquei, da venda de imóveis, da venda de bens móveis com ganho de capital, você vai preencher lá no programa ganhos de capital. Quando você importar para o programa, os valores vão aparecer aqui, ok? Então, bens móveis, etc. Então, tudo que você fizer lá no programa ganho de capital vão aparecer aqui. Então, nós não vamos mexer nessas fichas, nós vamos apenas importar, ok? Depois temos aqui renda variável, onde vamos declarar as ações. E voltando aqui nas ações, nós temos aqui um roteiro para declarar ações, né? Então, se você tem ações, eu recomendo que você pause o vídeo, copie esse slide, né? Tire uma foto desse slide para você ter esse roteiro aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é declarar o valor das ações na ficha Bens e Direitos, grupo 4, códigos 1, 2, 3, 4, 5 ou 99. Aí vai depender de que tipo de ação você comprou, ok? Isso vai ter lá nos seus informes de rendimento, nos seus documentos lá de compra e venda das ações. Segundo, tratando-se de ganhos líquidos em operações comuns, negociadas na Bolsa de Valores, cujo valor seja inferior a R$20 mil por mês, você vai informar esse rendimento na ficha Rendimentos Isentos, código 5. Lembra que eu já falei sobre essa ficha? Então, quando o valor dos ganhos líquidos de operações comuns, né, de mercado a mercado balcão, você vai e for inferior a R$20 mil o valor total da alienação, você vai lançar o valor do lucro lá em rendimentos isentos, código 5 para mercado balcão, ou no código 20 se for mercado à vista. Então, isso aqui apenas quando o valor total da alienação das ações não ultrapassarem R$20 mil em nenhum mês do ano de 2024. Se passou de R$20 mil, você vai lançar lá na ficha renda variável, ok? Se não passou, você lança na ficha rendimentos isentos. Terceiro, caso tenha tido juros sobre capital próprio, informe na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, código 10. Quarto, eventuais bonificações envolvendo ações devem ser declaradas na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, código 18, e na ficha Bens e Direitos, grupo 4, código 99. E quinto, na ficha Renda Variável, informe o valor do lucro das operações Day Trade, porque operações Day Trade são sempre tributáveis, ok? Independentemente do valor, pode ser R$1.000, é tributável, em qualquer valor. E das operações comuns, né, acima de R$20 mil, bem como o valor do imposto retido e pago. Será necessário calcular o valor médio de compra e venda de cada ação, né? Então, se o valor passou lá dos R$20 mil, por exemplo, operações comuns, ou se você vendeu ações em operações day trade, vai ter tributação de imposto de renda. E aí você vai precisar calcular o valor médio de compra e venda das ações. E como você faz isso? Veja, o valor médio da compra é a cotação de compra somada ao desconto com a corretagem e dos emolumentos. O valor médio da venda é a cotação de venda subtraída das despesas com corretagem e emolumentos. Então, veja, exemplo, você comprou 2.000 ações a R$30 cada, totalizando R$60 mil. Teve um custo com corretagem mais emolumentos de R$400. Sendo assim, somamos o valor dos custos, 60 mil mais R$400, que deu ali R$60.400. Depois a gente divide esse valor pela quantidade, né? 60.400 por R$2.000. Então, o custo, né, da ação ali, o valor médio da ação foi R$30,20. Né? Então, apesar de você ter pago R$30 nessas ações, o custo dela, na verdade, foi R$30,20, ok? Porque você embutiu o custo com corretagem e emolumentos. E depois, para calcular o preço médio da venda, você utiliza o mesmo princípio, né? Você pega ali o total
da venda, né, das ações, suponhamos R$ 90.000, e subtrai o valor das despesas. Então, 90 mil menos R$ 200, R$ 89.800. Depois você divide 89.800 pela quantidade, que é R$ 2.000, e você obtém ali, então, um valor de R$ 44,90. Então, o valor médio da venda foi R$ 44,90. O lucro para cada ação, então, foi R$ 14,70, né? Ou seja, R$ 44,90 menos R$ 30,20. E o lucro total da operação foi de 29.400, né? 14,70 vezes 2.000. Então, veja, lá na ficha renda variável, operações comuns ou day trade, no mês em que ocorreu essa venda, você lançaria esses 29.400 no campo correspondente, né? Operação comum ou day trade, no tipo de mercado ativo correspondente à operação, né? Mercado à vista, mercado opções, mercado futuro ou mercado a termo. Então, você vai lá na declaração, aqui na ficha renda variável. Então, veja, nós temos aqui mercado à vista, operações comuns e day trade. Então, suponhamos que operações comuns eu tive lá um lucro de 30, vamos colocar aqui os 29.400, né? Que a gente colocou ali, 29.400. Então, eu coloco aqui o valor do meu lucro, né, com aquela operação. E day trade, mesma coisa. E aqui em day trade eu informo qualquer valor, porque qualquer valor relativo a day trade é tributável, ok? E aí você escolhe a opção correta, né? Mercado à vista. Então, veja, você tem aqui ações, ouro, ativo financeiro fora da bolsa, mercado opções, ouro. Então, veja, tem várias opções aqui. Você vai colocar na linha que corresponde às suas ações, ok? Então, você vai ter que, se você não souber qual é o seu, você tem que perguntar lá na corretora, né? Qual delas você se encaixa. Provavelmente você vai ter um documento informando isso. E veja, aqui embaixo nós temos a tributação, né, dessas operações. Mais embaixo aqui, o imposto de renda na fonte, que foi retido na fonte dessa operação. Isso provavelmente já vai ser retido lá na fonte, na própria corretora, né? Já vai ter esse valor aqui para você informar. O valor que sobrou a pagar, né, depois do imposto de renda retido na fonte, e o valor do imposto que você pagou, né? Suponhamos que você não pagou tudo, você deixa aqui, suponhamos, você pagou só os R$ 150, você deixa aqui os R$ 150. Ah, não, eu paguei tudo, 4.860. Você lança aqui os 4.860, ok? O importante é, depois que você fez essa operação, você tem que pagar o imposto, ok? Mesmo que aqui na declaração você informe que você não chegou a pagar todo o imposto, você tem que pagar, ok? Você tem que pagar, porque senão a Receita Federal vai cobrar de você esse imposto depois. Então, aqui você preenche esses dados de acordo com seus informes de renda, que provavelmente a corretora vai te fornecer, né, obedecendo essas regras do cálculo do valor, né, das ações, né? Então, tanto para as compras quanto para as vendas. Depois temos aqui operações em fundo de investimento, né? Então, se for o seu caso, você vai informar aqui mês a mês o valor do resultado, né, que é o lucro que você teve, e o valor do imposto que você pagou no mês, né? Então, você coloca aqui o valor do imposto que você pagou no mês também para abater aqui para título de informação aqui, né, na declaração de imposto de renda. Que isso aqui também não vai mudar o valor do seu imposto a pagar, né? Porque esse imposto de renda você tem que pagar no ato, né? Lá quando você fizer a alienação, né? Você tiver esse ganho aqui com essas operações. Depois, né, terminando aqui, nós temos a ficha, me perdi aqui, resumo da declaração, onde você vai ver, né, um resumo aqui de todos os valores que você lançou na declaração. Mas antes, eu vou mostrar aqui a declaração do MEI, né? Como você vai fazer. Então, se você é MEI, né? Você tem um MEI, você teve rendimentos no MEI, né? Copie esse slide, tira uma foto para você ver aí como você vai fazer a sua declaração. Então, como que funciona? Isso aqui é para aquele MEI que não tem contabilidade, ok? Aquele MEI que não tem contabilidade, não tem escrita contábil. Então,
o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai encontrar o valor do seu faturamento bruto em 2024 para cada atividade que você exerce, comércio, indústria ou serviços. Depois, você vai encontrar a parcela isenta do faturamento, multiplicando o valor bruto de cada atividade pelos seguintes percentuais: 8% para comércio, indústria e transporte de cargas, 16% para transporte de passageiros e 32% para demais serviços. O que você vai fazer? Você vai, então, somar cada uma das parcelas isentas e lançar esse valor lá na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, na opção 13, ok? Do valor restante, você vai subtrair as despesas comprovadas do CNPJ, água, luz, telefone, internet, compras, tributos, etc. Tudo aquilo que você pagou no nome da empresa. O valor que restar deverá ser declarado na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de pessoa jurídica. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para você. Suponhamos que você tem um MEI que é comércio, né? A atividade dele é comércio. Você teve um faturamento bruto em 2024 de R$60 mil. Então, primeiro, você vai calcular a parcela isenta. R$60 mil vezes 8%, 4.800. Esses 4.800 você vai lançar em rendimentos isentos, código 13. Depois você tem lá despesas comprovadas. Isso inclui notas fiscais de compra, tributos que você pagou, internet, água, luz, telefone, etc. Que você pagou lá no CNPJ, R$25 mil. Então, você pega R$60 mil menos 4.800 menos R$25 mil. Então, você vai ter ali um total de R$30.200. Isso aí é os rendimentos tributáveis, ok? Então, você vai lançar esses R$30.200 em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ok? Então, esse é o roteiro para fazer a declaração do MEI que não tem contabilidade. Outro exemplo aqui, atividade de serviço. Então, suponhamos que o seu MEI é um MEI que tem atividade de serviço. Então, faturamento bruto, suponhamos, R$80 mil. Parcela isenta, 80 mil vezes 32% deu 25.600. Esses 25.600 você vai lançar lá em rendimentos isentos, código 13. As despesas comprovadas que você teve ali ao longo do ano foi de R$20 mil. Então, você pega 80 mil menos 20 mil menos 25.600, então sobrou ali 34.400. Isso aí são os rendimentos tributáveis, ok? Você vai lançar em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Lembrando que esse roteiro aqui é para o MEI que não tem contabilidade, ok? O MEI que tem contabilidade, ele simplesmente vai colocar na declaração o valor da distribuição de lucro que o departamento contábil fez para ele lá, o valor que o departamento contábil fez para ele, e ele vai informar também o valor do prolabore dele, que pode ser um salário mínimo, por exemplo. Ele vai simplesmente colocar lá o valor do prolabore. Muito provavelmente ele não vai pagar imposto nenhum. Isso aí para quem tem contabilidade. Se você não tem contabilidade, você tem que seguir esse roteiro. Mas eu já vou adiantando para você, que muita gente fica preocupado com o MEI. A Receita Federal ela faz vista grossa com as declarações do MEI. Ela não, pelo menos nos outros anos, até o ano passado, ela não se importa muito com esses rendimentos do MEI, não, ok? Isso aí é só para você ter uma noção. A Receita Federal faz vista grossa, então ela não se importa tanto com isso aqui, ela não fiscaliza, pelo menos, isso aqui a fundo, não, ok? Isso aqui é só um roteiro para te dar um norte aí, para você saber como você vai declarar os rendimentos do seu MEI, ok? Então, se você tiver dúvidas, você também pode entrar em contato aí comigo, que eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Depois aqui, você tem a ficha cálculo do imposto, onde ele vai puxar o valor do imposto. Então, veja aqui, R$ 6.678,34. Aqui eu posso colocar em débito automático, se eu quiser. Eu posso dividir em quantas parcelas eu quiser, ok? Então, aqui, lembrando que o valor mínimo da parcela é R$ 50.
eu posso dividir, quantas parcelas eu quiser não, né? Até 8 vezes, falei errado, até 8 vezes. Então, você pode dividir em até 8 vezes, a parcela mínima de R$50. Se você tiver restituição a receber, você vai colocar os seus dados cadastrais aqui, né? Então, você vai informar os dados da sua conta bancária, né? Ou Pix, né? Se for o caso, Pix, no caso aqui, CPF, ok? Chave CPF. Então, se você vai receber restituição, você coloca os dados da conta bancária onde você quer receber a sua restituição aqui, ok? E aqui temos outras informações, né, se você quiser consultar, relativas à declaração. E né, aqui temos aqui o campo aqui do DARF, do Imposto de Renda. Também você pode clicar aqui para emitir o DARF para pagamento. E o recibo, né, depois que você transmitir. Então, depois que você terminar de preencher toda a declaração, você clica aqui em verificar avisos e erros. Aqui é claro que vai dar vários erros, né, porque eu deixei várias coisas sem preencher. Então, tudo que você vê aqui com esse indicativo vermelho, você tem que corrigir, ok? Porque é um erro, e aí você não vai conseguir transmitir com erro. Se tiver com o indicativo amarelo, não impede você de transmitir a declaração, ok? Essa é apenas uma advertência, aí você só precisa dar uma olhada para ver se aquilo ali está certo, ok? Então, isso aqui não impede você de transmitir. Depois que você corrigir todos os erros, né, clicar aqui em verificar avisos e erros e corrigir todos os erros, você vai clicar aqui em entregar declaração. E aí você vai transmitir e vai poder imprimir, então, o seu recibo e a sua declaração. E aí é importante que você guarde esse recibo, que você guarde a sua declaração e que você venha aqui depois em ferramentas. Muito importante você fazer isso aqui depois. Ferramentas e faça uma cópia de segurança da sua declaração, ok? Cópia de segurança, gravar e faça uma cópia de segurança da sua declaração. Caso você precise dela depois para fazer uma retificação, ou no ano que vem para fazer a sua declaração no ano que vem. Então, é muito importante guardar isso aí, né, para você não perder, ok? É importante fazer a cópia da declaração. E você vai acompanhar a sua declaração lá no ECAC, ok? Você vai logar com a sua senha do Gov, vai lá na opção Meu Imposto de Renda e você vai acompanhar a sua declaração para ver se ela está em análise, se ela está processada, se ela está aguardando o pagamento de restituição. Então, você vai acompanhar lá como que está. Se você cair na malha, vai aparecer lá no Meu Imposto de Renda um aviso falando que a declaração possui possíveis inconsistências. Aí ele vai te falar quais são as inconsistências, né, que você precisa corrigir ou não. Que é muito importante você saber o seguinte: às vezes você cai na malha, mas não significa necessariamente que tem um erro na sua declaração. Pode acontecer da sua declaração estar perfeitamente correta, né? Tudo certinho, e mesmo assim você cair na malha. E aí o que acontece? É porque a Receita Federal vai pedir comprovação de alguma coisa que você lançou na declaração. E aí você vai mandar esses documentos lá pela internet mesmo, lá no ECAC para a Receita Federal, né? Vai mandar esses documentos solicitados pela Receita e vai aguardar novamente o processamento da declaração, ok? E se estiver tudo certo, a Receita Federal vai liberar a sua declaração para a restituição aí, se for o caso, beleza? Então, é importante você saber isso. Mesmo que a sua declaração esteja correta, não significa que ela não vai cair na malha. Às vezes, cai na malha e a pessoa fala, tem alguma coisa errada. E nem sempre tem alguma coisa errada. Às vezes, é simplesmente a Receita Federal exigindo algum tipo de comprovação. Ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, você pode deixar suas dúvidas aí aqui no YouTube ou no e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com. Espero que você tenha gostado, tenha um pouco de paciência, porque eu recebo muitas perguntas nessa época do ano. Espero que você tenha gostado e até a próxima.